Olá, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando aqui no capítulo 3, da parte segunda do Livro dos Espíritos, onde nós falamos sobre a volta do espírito, extinta a vida corpórea, retornando à vida espiritual. Na questão número 154, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. A pergunta é a seguinte: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem da seguinte maneira: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte, toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. E eles terminam respondendo da seguinte maneira. E aí Kardec faz aqui um comentário sobre essa resposta. Diz o seguinte: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Ou seja, e Kardec termina aqui o comentário. Então nós sabemos que neste momento, nessa transição da morte física, onde se esgota as forças orgânicas, não há sofrimento. O que eles disseram é que a nossa trajetória durante a nossa existência, sofremos mais por questões da nossa conduta, a que fazemos nas questões que fazemos conosco, nosso próprio corpo, ou que fazemos para outrem, que são as questões psicológicas também. Então, de uma maneira que, vamos dizer assim, um pouco mais ampla, eles dizem que neste momento o que há é uma separação, como se fosse um desligamento do corpo espiritual para o corpo físico. Em cima disso, o Espírito Mirabês também faz um comentário interessante, que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Esse comentário é o desligamento da alma. Ele traz o seguinte: é processo comum e natural para a humanidade terrena, a separação do corpo e da alma, embora não exista um totalmente semelhante ao outro, correndo modificações de pessoa para pessoa. Ou seja, cada ser humano, cada espírito, ele é único, então cada um tem a sua particularidade de acordo com a sua trajetória espiritual nas múltiplas existências. Muitos querem entender que, assim como a enfermidade lhes traz dores e inquietações variadas, a separação do espírito do corpo possa lhes causar dores inenarráveis. Porém, esta não é verdade. A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-las, sem motivo algum de inquietação. Ou seja, nós emprestamos o espírito, ele empresta o corpo durante aquela existência. E em determinado momento, de acordo com a nossa programação na reencarnação, chega um momento da morte física. E aí, naturalmente, o espírito precisa de uma outra veste numa próxima oportunidade de reencarnação, até que ele cumpra todo o ciclo de evolução. Seguindo aqui, o modo de morrer que muitos têm é o instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. O espírito, é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental. É falta de harmonia na trajetória das ideias. Depois de educada nas escolas de Nosso Senhor Jesus Cristo, cessam as inquietações e a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer, a não ser nos casos de grandes missionários da verdade, que descem à carne para ensinar, pelo exemplo, como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente. É sentida em outra dimensão de vida. É transformada como adubo na terra em frutos saudáveis. Logicamente, nós estamos referindo a espíritos evoluídos, superiores, que aqui se trata da questão mental, da questão psicológica. A dor é sentida em outra dimensão, até porque são espíritos evoluídos e eles vêm aqui como missionários para dar o seu testemunho, dar o seu exemplo perante aquele desafio que lhe foi colocado dentro da missão
combinada com Deus, né, ou determinada, né, pela providência divina. Na morte do corpo, os laços se desatam, não se quebram por serem eles de formação diferente do corpo de carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica. E, na separação, se recolhem para seu ponto de origem, antes de se ligarem nos primeiros instantes da vida. Ou seja, no momento que há uma separação, da mesma maneira quando nós estamos chegando no corpo físico, no momento do nosso nascimento, né, isso é feito de uma maneira muito estruturada pela providência divina, né? Obviamente, né, que tem todo aqui uma engenharia divina, né? O desenlace é feito por mãos hábeis, gradativamente, como requer a evolução da alma. Porém, na desencarnação de espíritos altamente evoluídos, já se muda o comportamento. Querendo, ele se desata a si mesmo, né? Olha só, conforme o grau evolutivo, o próprio espírito, no momento que ele entende que é chegada, né, o final daquele ciclo, naquele corpo, e de acordo com o seu grau evolutivo, ele mesmo se desprende de corpo, tamanhos a sua evolução, né? O sofrimento é mais psicológico, por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. É neste sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. Olha que importante, né? É o efeito que se vê na influência da religião, que mostra por muitos meios, notadamente a doutrina dos espíritos, como provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos, que a morte não existe, ou seja, né, dados aqui como foi colocado em outras oportunidades, que nós temos diversas centenas, milhares de evidências que os espíritos que não se encontram mais encarnados, ou seja, que já deixaram o plano físico e foram para o plano espiritual, trouxeram aqui comunicações, né, e como se sucede a vida no mundo espiritual. Voltamos para falar coisas que nunca se ouviram, mesmo nas mais abalizadas filosofias espiritualistas. Não temas a morte do corpo, porque o espírito é vida, mas jamais procure a desencarnação, por querer se libertar mais depressa da vida na terra. Responderás pela violência que praticares contigo mesmo. É de bom grado que estudes as leis naturais, cumprindo sempre a vontade de Deus, e não a tua. A morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola, e ganha mais liberdade de consciência quando cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. E assim termina o comentário de Miramês sobre essa questão, né? Fazendo uma reflexão aqui profunda, né? O que os Espíritos nos dizem que esta separação ela não é dolorida. Né? O que acontece é que nós temos que nos preparar, como foi colocado aqui, o papel das religiões para preparar a alma quando chega neste momento. Ou seja, as dores podem ser dores psicológicas, né? Então, a educação da alma antes da separação do corpo, é onde vem o apoio das religiões, da fé, a fé raciocinada, a fé que nos esclarece, né, que o espírito, a alma é imortal, o corpo sim, como uma roupa que se suja, como uma roupa que se estraga, o nosso corpo também, de acordo com a nossa idade, né, as nossas forças orgânicas vão se esgotando naturalmente, né, a alma precisa, né, seguir o seu caminho evolutivo, deixa o corpo e parte para o mundo dos espíritos, se prepara novamente, né, para que ele possa reencarnar neste planeta ou qualquer outro, de acordo com a necessidade evolutiva, até chegarmos, né, no nosso máximo de evolução, nos tornarmos espíritos puros. E nós também aqui, um ponto que é importante, não devemos procurar a desencarnação quando, por exemplo, estamos passando por provas e expiações difíceis, achando que isso vai abreviar. Nós somos responsabilizados pelo que fazemos para conosco, para com o nosso próximo e também da maneira, se deixamos, né, de fazer alguma coisa, ou seja, se fomos omissos, né, porque muitas vezes nós podemos fazer algo e deixamos de fazer, ou seja, de uma certa forma nos acovardamos diante de uma situação que era para que nós pudéssemos ter ali uma atitude, ter um comportamento diferente e muitas vezes nos omitimos, né? Isso também reflete sobre as nossas responsabilidades. Então veja, as dores
que existem são as dores psicológicas, da falta, às vezes, da nossa evolução moral, da falta da nossa evolução intelectual, ou seja, da falta do saber, do conhecer, que temos a oportunidade em cada reencarnação de evoluirmos. Agora, para isso, é preciso que tenhamos a energia, a atitude, o comportamento, né, voltado para o bem do próximo e para o nosso próprio bem. Haja vista que, veja, toda encarnação, toda existência, de acordo com o próprio Kardec disse, né, fora da caridade não há salvação. Ou seja, caridade não é só trabalhar nas questões materiais, é o tempo, é ouvir, é estar presente, né, é se doar para aquela pessoa. Então a nossa existência fará sentido quando nós estamos neste caminho. Aí sim, né, nós podemos praticar a caridade, ou seja, a caridade conosco, a caridade para com o próximo, para com a humanidade, para o meio que nós convivemos ali na sociedade, enfim. Aqui nós podemos avançar em várias frentes, né? Não podemos desperdiçar a nossa encarnação somente para nós. Temos que olhar para nós para que também possamos evoluir, mas principalmente nos doarmos em prol do próximo. E assim, quando nós fazemos isso, sentimos uma melhora tremenda na nossa vida, né? na nossa questão moral, psicológica. Então, o retorno à pátria espiritual acontecerá para todos nós. A questão é como que chegaremos lá. E nós estamos tendo uma vida que nos prepara, que nos dá força para quando acontecer a transição, né, da morte física e a hora que nós retornamos à pátria espiritual. Como será que chegaremos lá? Como foram as nossas ações, os nossos estudos, né, o nosso comportamento na direção do bem para nós, para o nosso próximo, não é? Então este é o ponto, né? A dor não é, a separação não é dolorida. O que pode acontecer na pós-morte física são as questões psicológicas, né? As dores psicológicas pela nossa omissão, né? Aí vem a reflexão de como foi que nós conduzimos a nossa vida aqui na matéria, se nós somos pessoas egoístas, só pensamos em nós e não pensamos também no próximo, e as coisas que deixamos de fazer, né? E também, às vezes, o próprio mal que nós possamos ter feito, né, para nós e para o nosso próximo. Essas são as dores, né, que seguirá conosco, né, nessa transição. Mas, como foi dito aqui, eu acho que foi uma lição extremamente esclarecedora, que nós temos que pautar a nossa vida com esta conduta. Nos apoiando a doutrina espírita nos traz muito para nos ajudar, para entender que a imortalidade da alma, ou seja, nós somos seres que estamos buscando evolução. Então, cada encarnação é uma oportunidade de evoluirmos. Então, é com esta mentalidade que nós temos que conduzir as nossas vidas. Termos responsabilidades, equilíbrio, buscar a alegria, a satisfação, mas sabendo da responsabilidade que temos para conosco, para com o nosso próximo, e lembrando sempre qual é o propósito da nossa existência, né, nesta existência atual. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.